Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Vitor e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa aula de MySQL. Na aula passada a gente fez a instalação do MySQL. Se você não assistiu a aula passada, vai aparecer um card aqui do lado, você pode clicar nele e assistir o vídeo. Porém, nesse vídeo agora a gente vai alimentar nosso banco de dados com informações, tá? Então a gente vai criar ali tabelas de dimensão, tabelas fatos. E posteriormente, nos próximos vídeos, a gente vai estar realizando as consultas dessas tabelas via Power BI, beleza? Então, bora pro vídeo, curte, compartilhe, comente que o conteúdo tá bem legal, bem bacana para você estar praticando ali a consulta de SQL, a linguagem SQL na sua máquina, beleza? Bom pessoal, estou aqui na tela inicial então, do nosso MySQL. Vamos clicar então em local extenso. Beleza, então clicando aqui no local extenso, temos então a nossa database BI que a gente criou no nosso vídeo anterior. E aqui, agora vamos aplicar a criação da nossa tabela dimensão e tabela fato. E também entender um pouco o conceito, como é que a gente cria a tabela no banco de dados. É muito importante, você vai trabalhar na área de dados, na consulta de dados e nas informações, é importante saber como que se cria uma tabela no banco de dados, tá? E antes de a gente criar a tabela, vou mostrar para vocês qual é a tabela que a gente vai trazer os dados para o nosso MySQL, nosso banco de dados. Então essa tabela aqui em Excel. E aí eu pedi para uma IA criar o script SQL, Então como é muita linha, muito trabalhoso, eu pedi para a IA criar linha a linha os scripts, os insert into, insert into tal informação, que é as informações, que é o conteúdo que eu vou mostrar para vocês aqui, de como alimentar uma informação ali no banco de dados, alimentar uma tabela, tá? Então aqui estão todos esses dados dessa tabela, a gente vai jogar jogar essa tabela para o MySQL, beleza? Então, vou fechar aqui a nossa tabela. E toda a criação de uma tabela existe três coisas principais, Então, que é o nome da tabela, as colunas que vai existir nessas tabelas e o tipo de dados de cada coluna, tá? Então, como assim, o tipo de dados de cada coluna? Eu tenho uma coluna que é idade, por exemplo, eu tenho uma coluna idade e essa coluna idade ela vai ser do tipo inteiro, que é numérico, E ela não pode ser, a coluna idade não pode ter valores nulos, ou seja, não pode ter valores em branco. Então essa é uma característica de um tipo de dados de uma coluna e também ali as regras, as restrições que cada coluna deve ter, tá? Bom, olhando aqui de novo no nosso Excel, nós temos uma coluna chamada Client ID. E essa coluna Client ID, ela vai de 1 a 10. Então vamos começar criando a nossa tabela de dimensão, a tabela de clientes. E a tabela de clientes, ela vai ter cliente de 1 a 10. O código do cliente de 1 a 10. Por quê? Porque mais para frente, quando nós fazer a consulta via Power BI, nós vamos consultar essas duas tabelas, a tabela de cliente e a tabela vendas. Por quê? A tabela de clientes, lá no Power BI, a gente vai conectar ela com a tabela de vendas, Porque a gente vai trazer o nome do cliente, e-mail, unidade federativa, data de cadastro e assim por diante, tá? Então, a gente vai criar de cliente e a tabela de vendas, porque a de clientes nós vamos conectar na tabela de vendas, tá? Isso mais para frente no Power BI. Então, aqui a gente está criando informações para o nosso banco de dados para que a gente possa estar praticando a consulta via Power BI e também estar ali criando consultas via SQL mesmo, com select e inner join, left join, usando as cláusulas ready, in, tudo isso você vai aprender aqui no canal. O princípio básico para você começar na área de dados, que é a consulta SQL, a consulta de banco de dados. Então, o SQL significa estrutura query language, ou linguagem, ou seja, consulta, linguagem de consulta estruturada, tá bom?
Bom, então vamos começar criando a nossa tabela de clientes. A gente vai começar criando a seguinte função aqui, ó, o seguinte script, que é create table, tá? E quando a gente passa a create table, ela pede o nome. Então, qual que é o nome da nossa tabela? A gente vai colocar aqui, ó, clientes. Opa. Clientes. Beleza. Então, temos o nome da nossa tabela aqui. E agora, ela pede para nós os campos, as colunas que vai existir nessa tabela, tá? Então, eu vou fechar aqui já meu parênteses. Vou dar um tab aqui. E vamos, então, criar o nome de cada coluna. Então, nós vamos ter a coluna ID. E a coluna ID, ela vai ser auto-incrementada. Ou seja, nós não vamos digitar o ID, tá? O que é o auto-incrementado? Vamos supor que a gente está no ERP. Quando o usuário for criar um cliente novo, um cadastro de cliente novo, ele não vai criar um código do cliente, código que ele quiser, tá? O banco de dados que vai trazer um código ali já criado, é automático, tá? Então, vai ser do tipo inteiro, vai ser numérico, e vai ser de um tipo primary key, tá? Então, primary key, ou seja, chave primária. E aqui, antes do primary key, vou colocar aqui que é um auto increment, aqui, ó, já puxou, tá? Bom, então esse vai ser as características aqui. Importante, ó. Aqui é o tipo de informação, ó, passei o tipo de informação, que é inteiro. E daqui para cá eu passei as restrições desse campo, dessa coluna. Então, ele é do tipo inteiro. E quais são as restrições? Essa coluna ID, ela vai ser auto-incrementada e ela vai ser de primary key, chave única, chave primária, né? Passo uma vírgula, agora qual que é o nome da nossa outra coluna? Então aqui vai chamar de, a gente está falando de clientes, então a gente pode colocar aqui, ó, nome cliente, tá? Nome do cliente. E agora o nome do cliente ele vai ser do tipo varchar. O varchar ele é do tipo caractere, tá? Não do caractere, mas ele aceita ali qualquer tipo de dado, tá? E aqui a gente pode colocar que vai ser 200, tá? Então 200 textos ali vai ser poder ser digitado, tá? Palavras, na verdade. Então 200 palavras ele vai aceitar aqui o nome do cliente, tá? E aqui eu posso colocar alguma restrição? Eu posso. Ela tem que ser, não pode ser nulo, tá? Então, o nome do cliente não pode ser nulo. Isso, obviamente, o usuário, quando ele for fazer o cadastro, ele vai colocar o nome. Além do nome do cliente, nós podemos colocar aqui, é importante, a data do cadastro, tá? Então, aqui é a data do cadastro. E a data do cadastro vai ser do tipo date. E aqui a gente pode colocar que ele vai ser um current date, né? Não, perdão, a gente não coloca aqui current date. Current date a gente coloca no insert into. Então, aqui está perfeito, ó. Temos o nosso ID, temos o nome do cliente, que a gente vai alimentar a informação, e temos a data do cadastro, do tipo date. Então, aqui a gente já pode selecionar todas essas informações e dar um Ctrl Enter. E a gente já criou a nossa tabela. Então, se a gente dá um refresh aqui na nossa database, ó, ele já traz aqui, ó, a tabela de clientes. E para a gente consultar essas informações, a gente fala, coloca select from the clientes. Clientes. E aqui a gente pode então dar um enter nela, né, selecionar essa informação e a gente reparar aqui, ó, que não tem nem o ID, nem o nome e nem data do cadastro ainda, tá? Bom, então sabemos que na nossa tabela do Excel nós temos aqui o ID cliente, né, cliente ID de 1 a 10. Então vamos dar nome, né, para esses clientes que a gente vai criar aqui de 1 a 10, tá? Então como é que a gente pode fazer isso? A gente coloca a função insert into. Aqui a gente, depois de insert into, nós passamos qual que é a tabela que a gente vai alimentar. É a clientes, tá? E aqui é importante uma observação, como a nossa coluna ID ela vai ser auto-incrementada, ou seja, ela vai colocar o número ali, o código automático,
nós não precisamos passar ela aqui nas nossas colunas que a gente vai declarar para alimentar as informações. Então, ela não precisa estar aqui. A gente pode só passar aqui o nome do cliente, as colunas nome do cliente e data do cadastro, tá? E podemos fechar aqui e abaixo aqui a gente pode colocar aqui, ó, values, que é valor, tá? Então, o que a gente está fazendo? Inserir as informações na tabela de clientes. Quais são as colunas? Nome do cliente, data do cadastro, nessa sequência. E quais são os valores? Aqui a gente coloca values e dentro do values a gente coloca aqui quais são os valores na sequência, tá? Então, qual que é o primeiro? É o nome do cliente. Então, qual que é o nome desse cliente? Eu vou colocar aqui cliente, e aqui eu vou dar um underline 01, tá? Vírgula, e aqui a gente coloca aqui a data do cadastro. E a data do cadastro é a current date. Ó, current date. O que é current date? Ele vai pegar a data da nossa máquina, tá? E a gente pode fechar aqui, se a gente dá um enter, aqui, ó, informação inserida. E se nós dar um select aqui na nossa tabela, ele já vai ter uma informação aqui criada, ó. Então, criamos aqui a coluna ID, alimentamos a coluna ID, nome do cliente, cliente 01 e data do cadastro é a current date, que é a data desse vídeo aqui da minha máquina, tá? E agora vamos fazer isso 10 vezes, né? Então a gente pode vir aqui, como a gente vai fazer 10 vezes e nós já fizemos o cliente 1, se a gente dá um insert into novamente, ele vai inserir com o mesmo cliente 1 o ID 2. Então a gente tem que atentar aqui, ó. Então a gente já pode mudar aqui para o 2. E aqui a gente coloca uma vírgula, tá? E vamos copiar essas informações. Vamos colar ela aqui 8 vezes, ó. Já tem uma, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? E no último a gente coloca ponto e vírgula. Então a gente já tem o cliente, é isso mesmo. Nós já temos o cliente 1, certo? Então, a gente tem agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui falta o 10. Beleza? Então, aqui já está certo. É o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Bom, vamos testar. Aqui está aparecendo erro, mas vamos testar aqui, tá? Se der erro, está no ao vivo. Bom, pessoal, ó, antes de eu rodar o código, eu verifiquei que aqui estava com erro, mas o porquê? Eu não preciso digitar o values aqui, ó, para todos, tá? Eu digito uma vez só e vírgula, insiro outra linha, tá? Então, se a gente rodar esse script aqui, as nossas informações elas vão ser alimentadas, tá? Então, se a gente dá um select aqui na nossa de clientes, ele vai trazer aqui, ó, todas as informações do ID 1 até 10, ó, cliente 1, ID 1, e assim sucessivamente, beleza? Então, criamos a nossa tabela de clientes. O próximo passo agora é nós criar a nossa tabela de vendas, que vai ser aqueles script que eu pedi para a IA criar dos insert into, né? Então ele criou, a IA criou para nós insert into de vários valores, tá? Que são os valores da nossa tabela do Excel. Bom, beleza então, pessoal. Agora vamos criar a nossa tabela de vendas, tá? E aqui vai ser o seguinte: create table, e aqui a gente vai chamar de vendas, e vamos passar então quais são as colunas e o tipo de informação de cada coluna, tá? Então vamos olhar aqui para o nosso Excel e ver quais são as colunas que a gente vai desenvolver, né? Que a gente vai criar aqui. Eu vou dividir a tela entre esse e esse cara. E aqui eu vou arrastar ele para cá. Beleza. Bom, deixa eu só segurar um pouquinho para cá.
Então a gente tem empresa ID, data da baixa, temos aqui ó, cliente ID, valor NF, ID do tipo e o tipo do frete, tá? Se ele é CIF ou FOB. Bom, então vamos começar pela nossa empresa ID. A nossa empresa ID vai ser do tipo inteiro, tá? E vou colocar not null. A data da baixa. A data da baixa. A data da baixa ela vai ser do tipo inteiro. Por que ela é do tipo inteiro? Eu joguei na IA e a IA trouxe a informação de data como tipo inteiro. Porém, quando a gente for analisar essas datas, independente de onde a gente for analisar ela, fora aqui do banco de dados, ou até mesmo do banco de dados, a gente pode transformar no formato dia, mês e ano. Mas aqui para nós, a nossa tabela de vendas, ela vai trazer no formato servinal, ali, né? No formato numérico, tá? Bom, então, data da baixa vai ser do tipo inteiro. Vou colocar tudo not null para não ter problema. Cliente ID. E aqui o cliente ID vai ser do tipo inteiro, tá? Valor também vai ser do tipo inteiro. Aqui eu vou colocar not null. O valor também. O valor eu vou deixar sem restrição. Vamos criar então aqui também NF. NF. Caramba. NF. A NF vai ser do tipo, empresa ID, data da baixa. Ela vai ser do tipo varchar. Vou colocar aqui até 20 caracteres. Not null. Not null. Então a gente está criando as colunas, tá? Create table, que é só table. O ID do tipo, né, que é o ID do tipo do frete. Não tem, acredito que tem diferenciação sim, tá? Do que é maiúsculo e do que é minúsculo. Então aqui tá maiúsculo, eu vou deixar maiúsculo, que é conforme vai estar nos inserts ali da nossa tabela. Então aqui o ID do tipo vai ser inteiro, not null. Aqui não tem diferenciação de minúsculo para maiúsculo, tá? E agora aqui o tipo do frete, vai ser do tipo varchar. Posso colocar aqui 10, vou colocar 5, porque aqui no tipo do frete vai só ter um texto ali, né? Um caractere, ó. A gente olhar aqui, ou é CIF ou é FOB. Então vou deixar 5 aqui, beleza? Então create table da nossa tabela vendas, empresa ID, data da baixa, cliente ID, valor, nota fiscal, o ID do tipo e o tipo do frete, tá? Esse ID do tipo eu não teria necessidade de criar ele, mas tá aqui na nossa tabela do Excel porque nós já temos aqui o tipo do frete, né? Então não teria necessidade, mas está aqui. E criando aqui, criando essa tabela vendas, eu lembrei que nós precisamos criar uma tabela empresa, tá? A gente poderia criar uma tabela empresa, ou a gente poderia até mostrar para vocês, na hora da gente fazer a consulta no SQL, transformar, de acordo com o ID da empresa, a gente passa o nome da empresa, tá? Então, vou fazer as duas opções aqui, tá, pessoal? Criando a AD empresas, né? E também na mesma tabela de vendas, a gente categorizar a coluna ID empresa e chamar, criar uma view ali, uma consulta, chamando a empresa ID e dando um nome para ela, tá? Bom, vamos criar aqui, Ctrl Enter, e criou a nossa tabela.
a gente atualizar aqui nossa database, vai mostrar a tabela de vendas, tá? E se a gente dá um select from a nossa vendas, tá? Ponto e vírgula, ele vai trazer aqui a empresa, data da baixa, cliente ID, valor, NF, ID do tipo e o tipo do frete, tá? E agora que a gente coloca então aqui o nosso, deixa eu limpar aqui também. Agora que a gente pega o script SQL que a IA fez para nós, né? Diminuiu ali o tempo de a gente criar os inserts ali da tabela. Então, imagina aquele tanto de tabela, tanto de linha, nós ter que fazer na mão, né? Então, estou copiando aqui as informações e vou jogar aqui na tela. Bom, então aqui abaixo, ó, tab, a gente pode jogar as informações e reparar que a cada 100 registro ele coloca de novo insert into vendas e continua ali a inserção de dados, tá? Então, se a gente rodar esse script, ó, selecionar aqui para cá, ele vai ter que inserir ali as linhas, todas essas linhas aqui que tá no nosso código, tá? Bom, vem aqui até embaixo, Ctrl Enter, ó, então bem sucedido, tá? Então, se a gente voltar lá para cima e dar um select na nossa tabela de vendas, ele vai trazer para nós agora todos os registros que a gente acabou de fazer, tá? E com isso, a gente agora tem uma base de dados, para nós poder ali fazer as nossas consultas, usar as causas where, as causas de if, né, que é o case, as causas case and aqui no SQL. E vou até mostrar um exemplo para vocês, ó. Eu vou fazer uma consulta nessa tabela de vendas e eu vou mudar ali algumas características dela, tá? O que eu vou fazer? Deixa eu dar um tab aqui e eu vou selecionar. Vou chamar a nossa tabela. Então, aqui no nosso select from, eu posso chamar essa tabela e dar um nome para ela. Então, eu vou chamar só de V, tá? Que é de vendas. E eu posso selecionar as colunas. Então, eu quero selecionar a coluna V empresa ID, tá? E aqui eu posso chamar a empresa, essa é empresa ID, de ID empresa, tá? Ou código da empresa, ó. Código da empresa. Ponto e vírgula, eu vou selecionar outra coluna, tá? Então, perdão, ó. Antes de eu selecionar outra coluna, é aqui que a gente pode usar a cláusula do case, né? Ó, case em, aí aqui a gente começa. A gente pode chamar a nossa empresa ID e fazer uma verificação, tá? Então, que verificação é essa? Se a nossa coluna empresa ID for igual a 1, a gente pode chamar, então, ó, a gente fala então, caso a nossa empresa 1, a nossa coluna empresa 1 for igual a 1, nós chamamos de empresa 1. A gente está criando uma coluna aqui nesse código, tá? A empresa a gente está criando apenas no código, na consulta, e não na nossa tabela, tá? Porque a gente está fazendo a consulta, tá? Select a consulta. Então, a gente pode chamar então de empresa 1. Aí eu vou copiar esse código aqui, Enter. Deixa eu dar um tab aqui. Perdão, tab não, né? Caps Lock aqui, ó. É tab mesmo. É tab mesmo. Bom, então, caso a coluna empresa 1, ID, deu o número 1, a gente vai chamar de empresa 1. Se tiver a empresa 2, ó, esse cara não é verdadeiro, ele vai pular para o próximo. Se esse cara for verdadeiro, ele vai vir aqui para a empresa 2. E eu vou copiar aqui para as 4 empresas que existem. São 4 empresas apenas, ó. A gente vem aqui filtrar a empresa, ó. O ID da empresa, na empresa ID são 4. Beleza.
Então, aqui vai ser empresa 3 e aqui empresa 4. E aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Então, várias condições, tá? Então, eu tá repetindo aqui várias condições. Caso tudo isso fosse falso, a gente poderia colocar um else, né? Ó, nada que eu encontrei aqui é verdadeiro. Então, a gente pode colocar um else e a gente pode colocar aqui, ó, não encontrado. Ó, não encontrado. E agora sim, end as, e a gente coloca o nome dessa verificação. Então, nome da empresa, tá? E aqui, vírgula, a gente continuaria com o nosso código. Então, com a nossa consulta, que é V, e agora a gente pode colocar, ó, data da baixa. V, ponto, cliente ID, tá? V ponto valor. Aqui eu vou colocando para vocês um por um, é para vocês entenderem como que funciona. V ponto ID do tipo, V ponto tipo do frete. Então, o que a gente está fazendo aqui? Aí aqui a gente remove o asterisco, né? Então, agora ficou essa consulta. Então, o select ele permite a gente fazer customizações da nossa tabela que já existe, né? Ele não está criando uma tabela ou modificando os dados da nossa tabela. Ele apenas está criando uma consulta ali para nós, de acordo com os parâmetros que nós estamos passando, tá? Então, se a gente dá um select agora aqui nessa informação, aqui, ó, até aqui, ó, estamos selecionando a coluna empresa ID, aí que eu faço umas verificações de acordo com a ID da empresa para me trazer o nome que eu quero que traga, tá? E dando Enter, ele vai retornar para nós uma consulta, não é uma tabela, essa aqui é uma consulta que vai trazer, ó, de acordo com o código da empresa, o nome que a gente definiu. Aí continua, data da baixa, cliente, valor, ou seja, aqui é a consulta da informação, não a criação dela, tá? E, bom, como nós já criamos a nossa de clientes e as nossas vendas, a gente pode criar então a nossa coluna, a nossa tabela de menção da empresa, para que lá no Power BI a gente tenha a nossa empresa, a tabela empresa, tabela de clientes, a tabela vendas e essas duas tabelas conectadas nessa tabela de vendas, tá? Eu poderia trazer toda a informação já na nossa tabela? Poderia sim. Mas imagine que você vai trabalhar com informações que em algum determinado momento você vai precisar conectar a sua de clientes ou a sua de empresa com mais outras tabelas que não seja tabela de vendas, né? Aí isso é mais performático, né? Quando você tem tabelas de menções conectadas com outras tabelas, é mais performático e é mais limpo na hora de você visualizar ali as informações no modelo de dados ali no Power BI, tá? Então, bom, criamos as nossas informações de clientes e agora de vendas. Vamos criar agora a nossa tabela empresa. Então a gente tem empresa, aqui a gente tem informações que a gente já quer, ó. Empresa 1, 2, 3 e 4. Então, vou dar um Ctrl A, vou deletar tudo. Essa consulta aqui ela não vai ficar salva porque eu não vou salvar ela e a minha tabela vai continuar do mesmo jeito, tá? Então, se eu dar um select from na nossa vendas, ela vai retornar aqui a informação aqui padrão que é a que a gente criou, tá? Então, tá aqui. Ah, legal. Se fosse para nós criar uma coluna nova, mas eu não vou criar aqui, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Alter table da nossa vendas, tá? E a gente colocaria aqui, ó, add, ó, add, a gente passaria o nome, ó, coluna teste. E aqui essa coluna teste, a gente poderia colocar aqui, ó, varchar 10 e a gente fechar. E aqui a gente poderia selecionar, aqui eu tenho que fechar. Aqui a gente poderia adicionar uma coluna teste no nosso
da nossa tabela, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque depois eu vou ter que excluir, mas é só um exemplo simples. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos criar então a nossa create table de empresa, tá? A empresa. E ela vai ser bem simples, ela vai ter só 2 campos, que é o ID, e o ID dela também vai ser do tipo inteiro, auto incremento, tá? E vai ser do primary key, primary key, chave primária, beleza? E aqui a gente vai dar um nome para nossa empresa, ó. Nome da empresa, vai ser do tipo varchar, de colocar aqui 100 caracteres, tá? Bem simples, pessoal. A gente vai criar ela aqui, ó, de empresa, criamos ela. Se a gente atualizar a nossa base de dados aqui, vai trazer, ó, de empresa, mas está vazio, né? Então vamos fazer o insert into da nossa de empresas, empresa, e aqui a gente passa as colunas. Então é só o nome da empresa, né? Então nome empresa. Eu nem precisaria passar o nome, tá? Vou fazer sem passar o nome, eu vou deixar só assim. E aqui a gente coloca aqui, ó, values, e aqui eu coloco qual que é o nome da empresa. Então, pela sequência aqui, ó, empresa 01, tá? Vírgula, e aqui a gente passa, ó, empresa 02, fecha. Aqui eu vou digitar porque é poucas linhas, né? Então, opa, depois eu arrumo, empresa 03, fecho, e aqui empresa 04, né? Bom, ponto e vírgula. Então aqui ele vai inserir a nossa tabela de empresas, esses valores. Aqui eu tenho que fechar, né? Então, deixa eu ver se é isso. Não. Bom, eu vou passar aqui. Vou passar o nome aqui, não sei porquê. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada. Vamos passar aqui o nome então, ó. Nome empresa. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Deu certo. Bom, não sei por que não deu certo do outro modelo. Deve ser algum detalhe que eu esqueci ali. Mas enfim, ó, criamos então a nossa coluna, a nossa tabela de empresa. E agora nós temos a de cliente, a de empresa e a tabela de vendas. Então, a gente já tem dados ali para nós poder fazer consultas dessas informações. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço um pouco de desculpa aí pela minha voz estar meio ruim, estou meio gripado. Mas vou estar disponibilizando o conteúdo para vocês aqui na descrição do vídeo. E nos próximos vídeos a gente vai criar ali mais algumas consultas SQL, mostrar para vocês ali as cláusulas where, win, left join, inner join, para você estar entendendo ali um pouco da consulta SQL. Mas lembrando, a consulta SQL, requisitos técnicos é super importante ali para você usar as consultas via banco de dados, mas o principal é você conhecer o banco de dados e como as tabelas ali se relacionam. Você sabendo disso, você consegue criar várias consultas aí no meio ali onde você está inserido, tá? Na organização que você está inserido, beleza? Então, no próximo vídeo eu vou trazer mais conteúdo de SQL e aí depois a gente pode passar para as consultas via Power BI, trazendo isso na nossa modelagem de dados, aplicando o conceito de modelagem de dados e realizando as análises via Power BI, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.